Olá, caríssimos! Eu sou o Cristiano Peixoto e você está no canal Conversando sobre Educação Ambiental. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o ecossistema urbano. E para isso nós vamos contextualizar com um dos meus contos aqui do livro Educação Ambiental, Contos, Microcontos e Desencontos, né, que você consegue aí adquirir na Amazon, ou se pode comentar comigo aqui nos comentários também, que a gente manda para todo o Brasil num precinho baratinho. Aproveita aí que é um grande presente, né, para o Natal, para a gente falar um pouco mais de educação ambiental. São 70 contos e microcontos que a gente fala aqui nesse livro, voltados para a educação ambiental. E um deles a gente vai falar hoje, que é sobre o ecossistema. O que é o ecossistema? Né? Qual a definição de ecossistema? E aí eu fiz um conto dentro da sala de aula, né, uma relação da professora com os alunos, explicando o que é o ecossistema. Então você vai ver hoje de uma forma contextualizada, e no conto eles também fazem um grande projeto para ajudar os pássaros da cidade. Então venha conosco, venha ouvir e assistir esse conto, né? Tem outros contos aqui do meu livro no nosso canal. Aproveito para convidá-lo para se inscreva aí agora. Dá essa moralzinha pra gente, né? Porque isso aí quanto mais gente inscrito, mais motivado a gente fica, mais comentários a gente fica motivado para continuar a nossa corrente do bem ambiental, né? É isso que eu vivo sempre falando, que se cada um fizer a sua parte, né? Cada um deixar de deixar a sua pegada negativa na cidade, no campo, nos ecossistemas, né? A gente vai fazer a diferença. Então cada um venha participar conosco, veja os outros vídeos aqui do canal e vamos ao conto. Mas antes, eu gostaria de só fazer uma pequena definição um pouco mais técnica do que é o ecossistema. Né? O ecossistema é diferente do bioma. O Brasil é composto por vários biomas, né? Mata Atlântica, Cerrado, Pampa, Caatinga, Pantanal, Amazônia. Mas o ecossistema, ele é apenas não, né? Ele é um recorte geográfico onde tem as interações dos seres vivos com as coisas que não são vivas, que dão condição de vida àqueles seres vivos, sejam eles animais ou vegetais. E o que a gente chama de ser vivo, né, um ponto de vista mais técnico, é chamado de fatores bióticos, bio de vida, né? E os que não têm vida, como a chuva, estava chovendo bastante aqui agora, nós estamos em Campos dos Goytacazes, interior do Rio de Janeiro, a chuva, a energia solar, os nutrientes, esses são os fatores, entre outros, abióticos, ou seja, que não tem vida, mas que todos os seres vivos dependem dele. E nesse recorte geográfico, que pode ser, por exemplo, aqui o nosso quintal, né? Depois a gente vai fazer um vídeo contextualizando esse ecossistema do nosso quintal aqui, mostrando as interações, né? Então, ouça aí, veja conosco esse conto, que eu tenho certeza que você, sua família, todos vão gostar. E você, professor, se quiser usar na sua aula, fique à vontade também, tá bom? Então vamos falar um pouco mais do ecossistema urbano, que é um ecossistema artificial, né? E criado pelo homem, e tem os ecossistemas naturais, como rios, lagoas, mares, plantas, matas, né? Esses são os ecossistemas naturais. E tem os artificiais, que a gente vai falar um pouquinho agora, que é o ecossistema urbano. Vamos lá. Mas como assim, professora? Perguntou Késia, uma aluna do segundo ano do ensino médio. Pensei que ecossistema fosse apenas a Mata Atlântica, o rio, o mar, o manguezal, a restinga. Nunca imaginei ou percebi a cidade como um ecossistema. Pois bem, minha querida, iniciou a explicação a professora Paula. A cidade, seja de que tamanho for, é um ecossistema muito importante para todos os seres vivos que nele vivem. Agora sim, pensando melhor no conceito de ecossistema que a senhora nos ensinou, começo a entender, disse Késia. E o que você se lembra desse conceito, Késia? Perguntou a professora. Acho que é o seguinte, é um recorte geográfico onde ocorre a interação dos seres vivos, fatores bióticos, com as coisas que não possuem vida, mas que permitem a existência dos seres vivos naquele ambiente,
respondeu a aluna. Muito bom, disse a professora Paula, que emendou uma pergunta para todos. Quem pode citar alguns fatores abióticos que estão presentes na cidade? Os alunos começaram a participar da aula, todos ficaram empolgados, inclusive a professora. Lauriane disse que o ar que respiramos é um fator abiótico. Douglas falou da energia solar que nos aquece e permite aos vegetais produzir seu próprio alimento através da fotossíntese. Geilson lembrou da água, fundamental para a sobrevivência de todos os seres vivos. Stephanie levantou a mão e disse que o solo também é um fator abiótico importante, pois o ocupamos com nossas casas, escolas, plantações e outras formas de uso. Clícia completou a questão do solo, citando os nutrientes que são absorvidos pelos vegetais junto com a água. Olha, estou orgulhosa de vocês, disse a professora. Agora, para fechar com chave de ouro, vai outra pergunta, hein? Quais são os fatores bióticos presentes aqui na cidade? Os alunos começaram a falar ao mesmo tempo. Paula pediu silêncio, todos teriam oportunidade de falar, mas um de cada vez. Era só levantar a mão para ter a sua oportunidade, explicou a professora. Assim foi feito e Bruno foi o primeiro a levantar a mão. Disse que os peixes do rio que corta a cidade estão entre os fatores bióticos. Ana Paula lembrou das lagartixas e complementou que tinha muito medo daquelas coisas geladas que moram na parede. Todos riram da expressão da menina. E tem os insetos, como mosquito, moscas e outros que podem nos trazer doenças, disse Daniele. Mateus lembrou dos urubus e disse que eles, ao comerem as carniças, prestam importante serviço ao nosso ecossistema urbano. Marta falou das árvores e reclamou de ter poucas áreas verdes na cidade. E complementou dizendo que todos deveriam ter uma árvore em casa, pois dão frutas, sombra, servem de abrigo para outros animais e muito mais. Outro dia, vi um grupo de abelhas fazendo um ninho no poste. Fiquei com medo e falei com meu pai, relatou Pedrinho. Ele disse que estava ali e não na mata, porque o bicho-homem está acabando com a casa delas para construir cidades e indústrias. Então, elas, assim como outros animais silvestres, não possuem alternativa a não ser invadir as cidades numa tentativa desesperada e inútil de coabitar com o bicho-homem. Inclusive, em nossa cidade existem muitos pássaros silvestres. Meu pai tem o péssimo costume de estar sempre pegando alguns em seu assalpão. Tem papa-capim, canário e muitos outros, disse Fernanda com ar de reprovação em relação à atitude de seu pai. Fernanda, você pode orientar seu pai dizendo que todos os seres vivos devem ser livres e que essa atitude dele, além de tudo, é um crime ambiental. Ele pode ser preso e vai pagar uma multa pesada por cada animal silvestre que tiver sem licença dos órgãos ambientais, explicou a professora Paula. Nossa, disse Fernanda espantada, hoje mesmo irei falar com meu pai. Obrigada, professora. Com a conversa entre Fernanda e a professora Paula, vários alunos disseram que a caça de pássaros na cidade é uma prática comum e que muitos deles também fazem e não sabiam que era crime. Pensei comigo, disse a professora. Pensem comigo, disse a professora, ao perceber que era praticamente uma tradição retirar os passarinhos do ambiente e aprisioná-los em gaiola. Quem aqui gostaria de ficar preso em um quarto, só recebendo comida, água e tendo um potinho para tomar banho? Os alunos começaram a olhar uns para os outros. O silêncio da reflexão tomou conta da sala de aula. Quando um dos alunos tentou falar, Paula continuou. Você seria feliz sendo um prisioneiro sem culpa alguma, sem deixá-los respirar? Mandou outra. Será que é bom ser livre, voar por onde bem entender, comer o que quiser
reproduzir livremente, cantar pelos 4 cantos da cidade e, num dado momento de distração, cair em uma armadilha, passar a ser um condenado inocente? Nina ficou com lágrimas nos olhos, pensando nas palavras da professora. E com pena dos voantes, Paulo informou que soltaria ainda naquele dia seus trinca-ferros, sabiás e curiós. E assim, cada um dos alunos foi dando seu depoimento sobre como faria com seus bichos silvestres. Outros alunos que não possuíam pássaro em gaiola disseram que conversariam com seus pais e vizinhos. Foi quando Kézia teve uma brilhante ideia. Espere um pouco. Que tal se fizermos uma campanha para conscientizarmos os alunos aqui da escola? Podemos explicar as consequências e pedir para que soltem e não prendam mais pássaros silvestres. Ótima ideia! E se ampliarmos essa campanha para fora da escola, sugeriu Paulo, que já estava determinado a soltar seus prisioneiros assim que chegasse em casa. Paulo assistia a tudo, sentou-se e contemplou a empolgação dos alunos que estavam montando a campanha de conscientização, interna e externa. O sinal indicando o intervalo tocou, a professora pediu um tempinho aos alunos e disse: meus amados, posso ser uma voluntária no projeto de vocês? Mas é claro, professora Paula, todos são bem-vindos, disse Daniele. O projeto saiu do papel, extrapolou os muros da escola e muitos prisioneiros ganharam a sua merecida liberdade. E outros tantos puderam cantar livremente pelo ecossistema urbano sem saber o que é morar em uma minúscula prisão de bambu. Então, fica aqui mais um, exemplo dos nossos contos aqui. É claro, pessoal, que tem animais que já estão tanto tempo presos em gaiolas que já não conseguem mais ser soltos, já não podem mais ser soltos, devem ser entregues aos órgãos ambientais. Então tenha cuidado, se você tem algum animal em casa silvestre, devolva, entregue aos órgãos ambientais que são responsáveis por eles, ou se você logo pegou, já pode soltar, mas não prenda também animais silvestres, principalmente os pássaros. Vocês já viram aqui no canal, várias vezes, a gente recebe aqui no nosso quintal, que é pequenininho, canário, rolinha, pardal, bem-te-vi, vários pássaros que vêm aqui, pegar as nossas frutas sem problema nenhum. Então, vamos lá, cada um fazendo a sua parte, aumentando essa corrente do bem. Vem para o nosso canal, se inscreva aqui e saudações ambientais!